Estamos começando mais um podcast Fibro em Foco. Aqui é o deputado Maurício Peixe, que levamos uma vez por semana, a informação até você que tem fibromialgia, ou você que é parente de alguém que tem fibromialgia, ou profissional de saúde que aí atua no sentido de melhorar a vida de quem tem fibromialgia. Todos nós precisamos de informação, por isso possa divulgar esse vídeo, esse podcast para outras pessoas. E aqui hoje está convidada comigo a Elisandra Fatil Pinheiro, uma das fundadoras do primeiro grupo de fibromialgia de São José, aqui em Santa Catarina. Ela possui diagnóstico de fibromialgia desde 2021. É fonoaudióloga e lidera o grupo de fibromialgicas de São José, Santa Catarina. Também é servidora pública estadual na Fundação Catarinense de Educação Especial. Seja bem-vinda aqui, Elisandra, é muito bom falar contigo, Já nos conhecemos, já trocamos informações, ideias, mas eu queria saber um pouco de você como uma pessoa que sofre com a fibromialgia e como começou a tua doença, como tu descobriu essa síndrome, na verdade, que te acometeu, e que você, que era uma pessoa perfeita, não tinha dores, de repente passa a ter dores. Exatamente. Então, é um prazer, agradeço essa oportunidade que o deputado está trazendo, para informar as pessoas sobre a fibromialgia, que realmente hoje em dia ainda existe muito desconhecimento e preconceito, Bem como o deputado falou, eu descobri a fibromialgia em 2021, mas eu creio que eu tenho a fibromialgia desde os 15 anos. Sim. Que geralmente, a fibromialgia foi de poucos anos, que começou a ser falado, a ser investigado. Então, o que acontecia? Eu sentia sempre muita dor no lado esquerdo, que realmente é o lado que me acomete. Então, principalmente ali no período da pandemia, o que aconteceu? A gente ficou, trabalhando remoto, só em casa, e as dores começaram a aumentar. Muitas dores, as dores generalizadas, que são as dores, que a fibromialgia causa, dor por todo o corpo. E aí eu comecei a fazer as investigações. Como toda a pessoa com fibromialgia, percorre vários médicos, faz vários exames e não aparece nada. Por isso, que é uma doença invisível. Porque não existe um raio-x, uma ressonância, uma tomografia que vai dizer, ou um exame de sangue que vai constatar, não, a pessoa tem fibromialgia. Então, através do diagnóstico, do descarte do diagnóstico, de outras patologias, é que o médico consegue, então, detectar que a pessoa tem ou não fibromialgia. E comecei a investigação em 2020 e 2021 fecharam o meu diagnóstico, então. Mas realmente é algo, assim, muito complicado. Porque a gente que tinha uma vida aparentemente normal, começa a ter muita dificuldade para fazer até as coisas simples do dia a dia, como lavar uma louça, lavar um cabelo, pentear um cabelo, brincar com o filho, a gente que tem filho, então, assim, é algo assim muito até triste, frustrante, porque a gente não consegue fazer aquilo que a gente fazia antes com naturalidade. Você, antes disso, quando criança, juventude, nunca sentiu dor assim excessiva, dor nenhuma, e nem sabe de onde veio, como começou? Eu hoje, tendo o conhecimento, como eu lhe falei, eu acho assim que eu tinha desde os 15 anos, porque assim, mas como na época a gente andava bastante, caminhava bastante, hoje em dia a gente anda mais de automóvel, ônibus, enfim, e brincava na rua, aquela coisa, então a gente achava assim, fez muito esforço, andou muito de bicicleta, jogou muita voleibol com os amigos, e enfim, ficava por isso, tomava um relaxante, mas com o passar dos anos, eu acredito assim também, com todas as questões que a gente passa, na vida da gente, profissional, pessoal, eu acredito sim que tem, e até um acidente, eu sofri um acidente com 15 anos, fui atropelada, e então assim, aquilo, acho que depois também desse choque, desse trauma que eu tive, começou a desencadear essas dores, que veio repercutir hoje na fase adulta. Você que acompanha hoje como a associação de pessoas com fibromialgia, vocês conversam bastante entre vocês e uma vai trocando a experiência com outra, Exatamente. E geralmente ela vem, a fibromialgia, de um trauma, de um acidente, de uma cirurgia,
mas hoje sabe-se que é principalmente do sistema nervoso central, sim, isso. Que afeta através disso. Então, ninguém sabe exatamente de onde começou. Sim, com certeza. Mas certamente de algum acidente, de um trauma, uma cirurgia, algo que, ou até a pandemia trouxe, pós-pandemia, problemas para pessoas. Sim, com certeza. Acho que foi ali, no meu caso, a pandemia que desencadeou. Como a gente sabe, claro, como o senhor bem colocou, é uma desordem no cérebro, né? O nosso cérebro, diferente das outras pessoas, ele está sempre em alerta. Então, como uma pessoa está com uma dor de cabeça, uma enxaqueca, geralmente a pessoa vai lá, toma uma medicação, alguns minutos, fica no escuro, no silêncio, passa. Nós não. A nossa dor é constante. Eu tô aqui hoje conversando com o senhor, mas eu tô... As minhas dores, elas não ficaram em casa, elas estão acompanhadas comigo, por justamente essa distorção no cérebro da dor, né, de processar a nossa dor. Então, com certeza, o fundo hoje, né, digamos, científico, é o distúrbio no nosso cérebro, né, para dor. Sim. E aí, claro, as outras coisas podem sim impactar para que ela venha, né, se desenvolver mais. Às vezes tem casos assim mais graves, outros menos graves, né, e por causa disso, quando eu descobri a fibromialgia, o que aconteceu? Eu me senti sozinha, eu me senti assim, sem ter ninguém, né, então isso foi o nosso intuito de formar esse grupo. Nós temos um grupo formado desde 2023 em São José, é o primeiro grupo de fibromialgia de São José, que a gente somos pessoas voluntárias, não temos nenhum vínculo, né, com o estado, município, e fizemos um trabalho assim justamente para isso, para acolher aquelas pessoas e trocar as experiências, porque às vezes a gente acha que a minha dor é a pior dor do mundo, tudo que eu passo é aquela, não existe outra pessoa que passa, e não, quando a gente faz esses encontros, a gente vê que a dor do outro, às vezes é 20 vezes mais do que a nossa, 1000 vezes mais, então, e esses encontros são importantes por isso, né, para a gente ter essa troca, uma pessoa se apoiar na outra, e também para a gente poder, junto, né, como grupo, também correr atrás de políticas públicas para que possam também vir a ajudar essas pessoas, né, que a maioria não tem condições de fazer um tratamento privado. Isso é importante que você está colocando da questão da associação, né? Grupos de pessoas, grupos de WhatsApp, informações, vocês procurarem mais informações e conversarem uma com as outras. De onde surgiu a ideia de criar a Associação de São José? Então, a gente sempre teve vontade, né, de formalizar, mas ainda assim, a gente não, no nosso caso, a gente continua com um grupo, porque a gente não conseguiu ainda formalizar por questões assim de saúde. Muitos dos nossos membros que vão se tornar a associação têm muitos problemas de saúde por causa da fibromialgia. De participação. De participação, exatamente. Então, como a gente queria formar um grupo só com pessoas realmente com fibromialgia, fica muito difícil. Mas eu creio aí que ainda a gente vai conseguir aí fazer a oficialização. Mas enquanto isso, as nossas ações não param. É importante uma associação que tem mais força com o poder público, né? Então, tendo lá um vereador, um deputado, alguém que possa abrir as portas, o caminho, uma secretaria de saúde, né? Ou conversa com médicos e até em compras de medicamentos que custam mais barato quando compra em quantidade. Então, por isso que é importante a associação, que ela tem mais força. Exatamente. Eu incentivei a primeira associação catarinense da pessoa com fibromialgia. E de lá para cá nós tivemos várias vitórias aí de melhorias de atendimento para a pessoa com fibromialgia. E aí que eu queria entrar nessa parte contigo. Primeiro, a questão familiar, aceitação. A partir do momento que foi descartada toda a doença, não tinha. Daí chegou à conclusão que tinha fibromialgia. A família, como é que ela pode apoiar, como é que ela pode ajudar a pessoa nesse sentido? Então, ela tem que ter muita compreensão, muita paciência, né, deputado? Porque assim, realmente a pessoa com fibromialgia, ela não é mais o que ela era antes. Ela não consegue mais fazer suas atividades de vida básica. Então, ela não vai responder, não vai ter aquela resposta, né, que ela tinha antes. Às vezes, de repente, até um passeio que a gente vai fazer com as crianças, por exemplo, se a gente vai levar num aniversário. No outro dia a gente fica, assim, como se diz, moída. Vai fazer uma faxina na casa, um dia que se acha que está um pouquinho melhor, vai fazer uma faxina, o que acontece? O corpo
né, ele desmorona. Tu tem que ficar o dia todo deitada, tomando medicação para amenizar essa dor. Por quê? Porque tu foi fazer uma atividade né, com mais intensidade no outro dia, e aí então é difícil. Mas a maioria, o que a gente percebe é o seguinte, ali no grupo, as famílias não têm essa compreensão, não tem esse... Tem muitas mulheres que os maridos abandonam elas Exatamente. Mesmo, né? Por não entender essa dor. Porque vive falando que são Maria chorando, vive reclamando. Exatamente. Eles não sabem o que é essa dor e não entendem e não dão apoio. Não. Por isso eu brinco sempre que eu vou dar um prêmio para o marido, né, que for aquele que acompanha a sua esposa. Por que eu estou falando marido e esposa? Porque hoje a gente sabe que em torno de 90% das pessoas acometidas com fibromialgia são mulheres, né? São, exatamente. Então, nesse caso, tem que ter um apoio muito bom da família. Tem que ter muito grande, isso é importantíssimo, né? Infelizmente, nem todas têm esse apoio, como o senhor falou, acabam em divórcio e acaba até em outras questões, até de violência doméstica, né? Porque às vezes o marido não entende que a pessoa, não é que ela tá preguiçosa, tá sendo malandra, né? Ela realmente não consegue fazer aquela coisa básica ali de cuidar a casa, do simples cuidado da casa, realmente a pessoa não tem condições. Mas falando realmente, a maior porcentagem são mulheres, mas no nosso grupo também temos homens, deputado, e realmente essa dificuldade de compreensão também é recíproca do homem. Principalmente o homem, né, que tem aquela imagem de provedor da casa. Ele deixa de trabalhar, né, não consegue os benefícios do INSS, que geralmente, né, é negado. Então, realmente, assim, também os casamentos se desfazem por causa disso, porque, né, a mulher que não tem fibromialgia, que está casada com um homem que tem fibromialgia, não quer ficar ali, né, atrelada a uma pessoa que não produz mais, não traz mais renda para casa, né? E então isso aí também é um fator, assim, que infelizmente contribui muito, assim, para essas questões, assim, da pessoa viver esquecida, né, pela família, por amigos. Nós falamos da dificuldade que tem na família. E do trabalho, como é que é? No trabalho também. Eu mesma, assim, como servidora, né, graças a Deus, depois ali da aprovação da sua lei, eu consegui já fazer a redução da carga horária, né, consegui a readaptação que já existia e depois veio a redução da carga horária. Mas mesmo assim a gente sofre, não tem muitas pessoas com fibromialgia no meu trabalho e vários órgãos, tanto públicos como privados, e a gente ainda tem esse preconceito, né? Quando a gente está em crise, a gente sai para né, com atestado, 15, 20 dias, 30 dias, e quando a gente volta, a gente escuta, infelizmente, estava de férias, como é que estava o passeio, a gente infelizmente, né, escuta ainda algumas piadinhas, né? Mas a gente hoje em dia, graças a Deus, com a psicologia, por isso que é importante também a gente buscar que todos tenham, né, os atendimentos multiprofissionais. Então eu já consigo, assim, não dar tanta importância para isso, né, porque eu sei do que eu passo, eu sei, só eu sei as dores que eu sinto. Então isso é mais uma condição do outro, né. Se o outro quer me julgar, eu não posso fazer nada, né, eu sei o que eu passo no dia a dia. Né, depois dos dias que eu trabalho, eu chego em casa, às vezes tenho que tomar medicação, ou no outro dia não ir, porque realmente aquele dia ali foi muito exausto, né, para o meu corpo. Vamos falar agora de medicação. Você tocou nesse ponto que é importante, né? Vocês têm hoje uma medicação adequada, acesso à medicação, os médicos receitam os remédios que tem na distribuição gratuita pelo SUS? Então, deputado, hoje as medicações de padrão, assim, que são usadas, a maioria não tem na rede pública, né? Ela não tem. Claro que a gente está sempre aí buscando alternativas para tentar ver se o município, se o estado tem como fazer essa compra. Mas, assim, normalmente pelo SUS só existe algumas medicações. Então, que o posto fornece, um médico dá a receita, ou outros, o paciente tem que encaminhar na farmácia especial também, que daí, na prefeitura, lá eles conseguem. Mas a maioria das medicações, infelizmente, não. E o custo delas, como que é? É altíssimo, é altíssimo. Muitos não conseguem fazer o tratamento, né? E além da medicação, claro, também a gente sabe que precisa das outras terapias. Agora é outro ponto que nós vamos tratar, né? Que são as terapias. Sim. Nós temos nos nossos seminários, né, que temos feito através da LESC,
como foi feito agora recente em São Bento do Sul, a gente fala muito em práticas integrativas, como também a UDESC aqui, já falamos com o doutor Alexandre, o doutor Guilherme, eles têm também a questão da educação física e saúde mental. Sim. Como isso melhora a vida de vocês, ou a dor diminui com exercícios físicos, com as práticas integrativas? É importante isso para vocês? Vocês têm acesso? Então, é importantíssimo, né? Todas essas coisas que o senhor falou, né, de fisioterapia, as práticas de atividades físicas, o psicólogo, tudo isso é muito importante para a pessoa que tem fibromialgia, mas infelizmente a maioria não tem acesso, né? Existe um programa de atendimento para pessoa com fibromialgia, mas a gente sabe que ainda existe muita coisa ainda, né, que não contempla todas essas terapias que a gente precisa, né? Por isso a importância da gente, né, unir forças com pessoas como o senhor, que luta realmente pela fibromialgia e busca sempre, né, amenizar, que seria assim, amenizar a nossa dor, né, porque infelizmente, né, ela não tem cura, é uma coisa que infelizmente não tem cura, mas cada pessoa é um ser único, então às vezes a medicação que faz bem para minha amiga não faz bem para mim. Às vezes o tipo de exercício que faz bem para ela não faz bem para mim. Então tudo assim tem que ser muito bem, né? O médico tem que estudar o que vai servir para aquela pessoa, o que não serve para outra pessoa. Mas com certeza tudo que as pessoas com fibromialgia puderem fazer de terapias alternativas, atividade física, para tentar ter uma vida mais saudável, assim, menos sofrida, digamos assim, é válido, com certeza. Além da dor, que é indescritível, né? Pelo que eu vi e conversei com várias pessoas que têm fibromialgia, tem uma que diz que dói o fio do cabelo quando penteia, né? Tudo isso. Além dessa dor, tudo, o que mais atrapalha a vida de vocês, o que vocês mais sentem e que não gostaria que fosse dessa maneira? Eu acho que realmente é a questão do dia a dia, né? Eu acho que a gente fica frustrado, a gente fica se achando uma pessoa inútil muitas vezes, né? Porque não consegue desempenhar o trabalho que desempenhava, né? Atuar da forma que atuava, acaba se afastando muito do trabalho, ou como muitos não conseguem mais trabalhar, né? E o que acaba isso? A gente acaba, muitos casos também, né? Graças a Deus, nunca pensei nisso, mas existem muitas pessoas que eu conheço que já tentaram tirar a própria vida e já tiraram a vida, né? Tem muitos casos aí de pessoas com fibromialgia que tiraram sua própria vida porque viram que não, né, acharam que não tinha mais solução, não tinha mais o que ser feito, né? Sim. As pessoas não compreendem, não conseguem os tratamentos, a família também não ajuda, então elas se veem nessa última, digamos assim, alternativa, né, de, infelizmente, acabar com tudo. A discriminação e também o preconceito dói também? Dói, com certeza, com certeza. A gente está sempre sendo julgada, né, por algo assim que as pessoas realmente, eu acho que assim, é desconhecimento, mas às vezes a gente fica pensando também que pode ser maldade das pessoas. Sim. Porque pessoas assim, às vezes eu já passei por situações, e meus colegas também do grupo, de próprios médicos que deveriam, né, ter esse acolhimento, profissionais da saúde, essa empatia com as pessoas com fibromialgia, enfim, com outras doenças, patologias, e não tem. Né, sempre acham, né, que a gente está se fazendo de malandra, que, como o senhor já falou, Maria Chorona, né, que, não pode, isso aí, dor, eu também sinto. Quando a gente fala que está com dor ali, dor aqui, as pessoas, ou esquecimento também, que é algo assim imprescindível, que ataca muito a gente com fibromialgia. A gente às vezes esquece, já esqueci panela no fogo, consulta médica, então assim... mas isso, elas dizem, mas isso também acontece comigo, mas é assim, a intensidade e a frequência não é aquele aquecimento comum de uma pessoa que está, por exemplo, sobrecarregada, né, com as demandas muito ali. Realmente, às vezes quando está muito sobrecarregado, pode ser alguma coisa que é muito compromisso, mas o fibromialgia é constante, Assim, Lisandra, foi muito bom conversar contigo aqui, você que sofre, e a gente está em convívio com muitas pessoas que sofrem.
Hoje em Santa Catarina a gente estima em torno de 150 mil pessoas. Isso. E não tem uma medição da dor, né? Não, Se você diz, dói muito mais a outra, ninguém consegue medir o tamanho dessa dor, né? Exatamente. Então, o que a gente pede justamente é apoio, né? Exatamente. Apoio do poder público, através de leis que a gente fez, como a lei que torna vocês como um PCD, que dá um acesso melhor. Mas também uma atenção de um médico, de uma enfermeira, né? Que possa olhar para vocês como gente, né? Que querem ter o carinho, a atenção que tanto necessitam, né? Então, tem algum recadinho aí final? Eu, mais uma vez, agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, né, junto com o senhor nesse momento para falar da fibromialgia e falar para as pessoas, né, que não desistam, que existem os grupos de apoio nas suas cidades, as associações, procurem pessoas que também sintam o que vocês sentem, tá? Mas não desistam, porque todos nós temos um propósito, né? Então, sigamos em frente. E em São José, é só entrar no nosso Instagram ali, né? Fibromialgicos SJSC, pode nos chamar ali, que a gente também, né, tá ali à disposição. Parabéns pela tua luta, Elisandra. Obrigada. Conte comigo, conte com a gente. Com certeza. Com as pessoas também que estão à tua volta, que gostam muito de ter. Você é uma pessoa especial. Para nós e para Deus também, né? Amém. Tá bom? Eu conversei aqui com a Elisandra, né? Foi muito bom. Ela sofre de dor. E quantas pessoas sofrem de dor e a gente não vê? É uma doença invisível e que não tem cura. Por enquanto, nós vamos pedir a Deus, colocar nas mãos do Senhor, que eu tenho certeza que um dia a medicina avance tanto que possa vir a cura para vocês. Siga-nos no Instagram, Maurício Peicher, para saber mais sobre fibromialgia e tudo relacionado a ela, a essa síndrome que afeta em torno de 150 mil pessoas em Santa Catarina. Nos acompanhe e compartilhe essas informações com demais pessoas que ainda não sabem o que é fibromialgia. Talvez aí na tua casa, na tua família, alguém perto de ti sofre com muita dor, mas não sabe ainda que é fibromialgia. Conte conosco e até o próximo podcast aqui, Fibro em Foco.